Qual é a situação, por exemplo, uma situação onde a gente precisa, por exemplo, trabalhar com esses vetores, né? Por exemplo, uma situação onde a gente vai precisar trabalhar com vetores, fazer multiplicação de vetores, escalares e por aí vai, né? Suponha o seguinte, né? Suponha que você tem esse circuito elétrico aí, por exemplo, isso aparece lá em eletrotécnica, ou laboratório de eletrotécnica, se alguém não for da universidade, laboratório de física, física 3, às vezes aparece isso também. Muitas vezes você tem que fazer medições lá de tensão, de corrente. Então, suponha aqui que eu queira... Você foi lá no laboratório e fez uma série de medições aqui dessa queda de tensão nessa resistência. Você pôs lá você utilizou o multímetro lá nessas duas pontas aqui, os pontos de prova do multímetro nas duas pontas, calculou a diferença de potencial aqui nessa resistência, depois mediu a corrente nesse circuito aqui, tudo isso para calcular a resistência desse elemento aqui em vermelho. Então, lá pela lei de Ohm, né, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quiser calcular essa resistência especificamente, eu posso fazer isso através de uma leitura de queda de tensão na corrente, queda de tensão naquela resistência e de corrente. Beleza? Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente faz várias leituras de corrente e várias leituras de tensão, né, para ter um valor médio. Né, okay? Então, nessa situação, como é que você implementa isso no Octave? Suas várias leituras de corrente pode ser um vetor, né? Então, qual é a diferença aqui? Agora a gente não está criando um vetor, vamos dizer assim, com uma representação física, né? Um vetor no sentido físico. Nesse caso agora, esse vetor da gente tem mais um caráter de computacional, né? Eu estou armazenando uma série de dados em uma variável. Pode ser um vetor, né? Qual é a vantagem do Octave? A vantagem do Octave é que a gente vai poder fazer essa conta aqui de forma muito mais fácil, né? De forma bem mais simples. Ok? Então, nessa situação aqui, é isso. Você tem dados experimentais, né? Nesse caso aqui de corrente e de tensão. Você pode armazenar isso em vetores. E como é que você calcula a resistência? Você vai fazer essas divisões, né? Desse primeiro elemento por esse primeiro elemento, do primeiro elemento aqui por esse primeiro elemento, e aí você vai ter os diversos valores de resistência. Né? Como é que a gente faz isso no Octave, então? Primeiro, para quem já fez as disciplinas lá de computação, como é que vocês acham que a gente faria essa conta aqui, ou seja, U dividido por I, elemento por elemento, numa linguagem de programação usual, né? Como é que a gente implementaria isso numa linguagem de programação usual? Que comando vocês utilizariam? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui por uma enquete. Então, responder nessa enquete, como é que a gente poderia implementar isso, por exemplo, numa linguagem de programação C, seja lá o que for? Né? Como é que a gente faz essa divisão elemento por elemento? Né? Beleza, acho que metade respondeu, a gente fazia por um for mesmo. Né? Era um for, né? A gente teria que lá implementar um for para fazer essa divisão de elemento por elemento. Né? Então, R ia ser igual a um U de I, um I de I, e esse I ia ficar variando, seria o índice, né, variando. Okay? Talvez para um while também, mas não seria o primeiro comando que vira na cabeça, né? E a parte aquela lógica if, then, else, nesse caso aqui, ela não se aplica não, beleza? Aí o resultado da enquete. Então, seria de fato por um for. No Octave, esse tipo de operação, que a gente chama de operação de elemento por elemento, ele tem um comando específico para isso. Ok? Então, ele tem um comando específico para isso. Então, como é que a gente faria essa divisão, ou seja, esse cálculo de R que está aqui, que é U sobre I, mas como é que a gente faria isso elemento por elemento? Ou seja, pegava essa tensão para dividir por essa corrente, essa tensão por essa corrente, essa tensão por essa corrente. A gente faz isso através desse comando elemento por elemento. Primeiro, e esse comando elemento por elemento ele é designado por esse ponto aqui, antes dessa divisão. Estão vendo aqui? Talvez esteja um pouco pequeno. Então, se eu quero dividir U por I, elemento por elemento, eu utilizo o ponto antes da operação. Ok? Esse ponto, sempre que você faz essa divisão, qualquer operação com vetores, você pode utilizar esse ponto. Em algumas operações, automaticamente o Octave já faz elemento por elemento. Mas em algumas operações, como divisão e potência, você tem que especificar que você quer elemento por elemento. Senão, às vezes, ele pode dar uma mensagem de erro. Okay?
Então, nesse caso, em vez de implementar um for, basta você escrever a corrente, a tensão, R é igual ao ponto dividido por I, e ele vai te dar isso aqui, ó, né? Os valores de resistência, aqui, os 5 valores de resistência, né, que você mediu, ok? É assim que ele faz. Então, o ponto antes do sinal da operação, ele faz com que ela seja executada elemento por elemento, ok? Obviamente, isso só faz sentido quando a gente está fazendo a operação com vetores, ok? Vetores ou matrizes, né? Aqui é um caso de vetor. Aí, novamente, esse vetor aqui não tem aquele sentido físico de vetor, esse vetor aqui tem um sentido mais computacional, que seria o armazenamento de diversos valores em uma única variável. Então, bora lá. Então, vamos tentar aplicar isso agora no... Outra situação que a gente também aplica essa operação elemento por elemento, né? É um caso muito comum em engenharia, deveria ser sempre comum em engenharia, né, quando a gente está estudando, a gente não se preocupar só em calcular um determinado valor, que normalmente é pedido, né, mas além de calcular esse valor, ver como é que esse parâmetro que a gente está calculando se comporta com relação às outras variáveis, né. Então, por exemplo, a gente pode utilizar essa operação elemento por elemento quando a gente quer estudar a influência de uma variável num determinado parâmetro que a gente está calculando. Então, vamos tentar aplicar isso, por exemplo, no cálculo de perda de carga dessa válvula aqui. Para quem não fez ainda a mecânica dos fluidos, né, talvez não tenha ouvido falar bem de perda de carga, mas o que a gente vai estar calculando aqui é a diferença de pressão do fluido da entrada, da saída da válvula para a entrada, né? Na medida que ele escoa através dessa tubulação, passa pela válvula, a pressão do fluido cai, isso a gente chama de perda de carga, né? A perda de carga nessa válvula, então, ela pode ser calculada por um coeficiente de perda de carga da válvula multiplicado pelo termo de pressão dinâmica, né? 1/2, velocidade do fluido ao quadrado, vezes a densidade do fluido. Aqui é a perda de carga em Pascal, aqui é a perda de carga expressa em metros de coluna d'água, ok? Então, como é que a gente pode utilizar, por exemplo, essa função de multiplicação de elemento por elemento para estudar o comportamento dessa perda de carga na válvula com relação à vazão, à velocidade, desculpa. Ou seja, eu vou utilizar a operação elemento por elemento para calcular a perda de carga dessa válvula para velocidade de 1 metro por segundo, 2, 3, 4, 5 e para diferentes velocidades. E aí, obviamente, eu consigo saber exatamente como se comporta a perda de carga com relação à velocidade, ok? Como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos ver aqui como é que se comporta a perda de carga dessa válvula, né? A gente não vai querer calcular a perda de carga dessa válvula para uma velocidade específica, mas sim para diversas velocidades e ver que comportamento é esse. Ok? Então, eu vou pedir para vocês então calcularem aí, eu vou colocar esse pedaço inicial de código nas notas compartilhadas, tá? E aí vocês implementam só essa equação aqui, né? Que vai ser K vezes 1/2 V elevado ao quadrado vezes ρ. E aí, nesse ponto aqui, V ao quadrado, o que a gente vai ter que utilizar? A gente vai ter que utilizar a operação elemento por elemento. Porque quem vai ser V? V vai ser esse vetor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 20. Né? Então, por que a gente tem que utilizar aqui V ponto, aí, acento circunflexo ao quadrado? Né? Porque a gente vai fazer que esse ao quadrado elemento por elemento. Então, a gente vai fazer K vezes 1/2, 1 ao quadrado ρ, K vezes 1/2, 2 ao quadrado ρ, e por aí vai. Né? Então, meu resultado aqui desse ΔP vai ser ΔP, vai ser igual a diversos valores de perda de carga, cada um calculado para essa velocidade aqui. Ok? Então, tentem implementar, implementem só que eu vou colocar esse texto nas notas compartilhadas, tentem implementar só o finalzinho aqui, né? Essa equação, utilizando aquela notação de elemento por elemento aqui antes do circunflexo. Então, para não perder muito tempo, né, copiem esse pedaço de código que está lá nas notas compartilhadas, né, e implemente só o ΔP, né, que está aí nessa equação. Seria o cálculo de perda de carga nessa válvula para diferentes valores de velocidade. Se você já implementou o ΔP, tá bonitinho, depois do ΔP você coloca esse comando que está escrito aqui, ó, plot v, ΔP, que aí você vai ter o gráfico dessa curva, né. E aí, quando você rodar, você vai ter a curva, dá para meio identificar, né? Você vai plotar, você vai construir um gráfico de V por ΔP.
V no eixo X, ΔP no eixo Y. Então, o que a gente já está conseguindo fazer no Octave? A gente consegue definir vetores, definir matrizes, e a gente já consegue fazer, por exemplo, o estudo de uma variável. Né? A gente chama de estudo paramétrico isso, né? Ou seja, avaliar como a influência de uma determinada variável na pressão. Nesse caso especificamente, o que vocês estão vendo aí é o seguinte, que essa perda de carga nessa válvula varia, obviamente, como a equação diz, com o quadrado da pressão. Então, muito cuidado quando você for dimensionar lá tubulações, né? Cuidado para não dimensionar uma tubulação com uma velocidade muito alta, porque a perda de carga nessa válvula aqui vai crescer com o quadrado dela. Então, rapidamente, essa perda de carga fica muito alta e isso é custo para a sua tubulação. Então, vamos lá.